E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma live hoje com uma pessoa, assim, ele é incrível. Eu não podia deixar de fazer nessas lives corporativas que eu estou fazendo todo sábado. Não poderia deixar de abordar esse tema de inovação. E com um cara tão incrível, um cara que foi um dos precursores aí no início, né? Teve engajado, pioneiro da internet, um nerd, um cara incrível que tem muito conteúdo, vai ser pouco tempo, certamente. Tô vendo aí já uma galera entrando. O Danilão tá aí, é um cara que curte também demais inovação, tecnologia. Flávia, poxa, que legal. Carolina, bem-vindos todos vocês. Rose, legal. A gente vai estar chamando logo, partindo para o papo aí com Marcelo Minuti. Marcelo é um cara impressionante e legal a gente conseguir uma agenda com ele, que é muito corrido. Estou chamando ele aqui. Enquanto eu vou convidando o Marcelo para a sala, vai mandando um aviãozinho, convidando a turma que acredita que possa interessar por esse conteúdo. O Marcelo, ele inclusive, ele hoje coordena cursos na área de marketing digital, na área de negócios digitais. Então, certamente tem um conteúdo assim para compartilhar com a gente incrível. O Marcelo, inclusive, ele roda aí pelo mundo buscando informação e é uma pessoa que produz muito conteúdo em vários meios de comunicação. Ele é articulista, falando mais especificamente sobre essa questão aí de aprendizado, né? Eu até recentemente estava vendo uma live do Marcelo com o professor Pedro Carbone, ele que já está chegando. Ah, Marcelão, que incrível, cara! Que bom que você está aí. Tá me ouvindo bem aí, Marcelo? Tô sim, Ricardo. Estamos Ah, aqui. maravilha. Então, eu estava falando da sua live recente, que foi uma live muito a ver com essa questão do mundo digital, né? Desse mundo que já está aí, né? E aí, com a pandemia, inclusive, acelerou muita coisa. Mas não vai ser esse nosso tema, até porque o Marcelo está com uma live incrível, de quase 2 horas, com o professor Carbone. Vale a pena conferir. E hoje, né? Hoje o Marcelo, que é uma pessoa que é advisor de várias empresas nacionais e internacionais, a gente vai falar um pouco dessa questão de treinamento. Ele que também, como eu falei, coordena cursos na área de marketing digital, negócios digitais. Caramba, eu quero parar de falar porque a gente não pode perder cada minuto com o Marcelo, porque é muita informação e por isso que a gente definiu que a gente vai fazer esse recorte, né? Porque uma coisa que eu percebo que as empresas estão muito nesse momento de mudança, de completa mudança de paradigma, que os negócios de uma hora para outra precisaram migrar rapidamente para o mundo digital, as pessoas começaram a ter que adquirir novas competências diante de um desafio muito grande, e a gente não poderia deixar de prescindir aí dessa sabedoria do Marcelo nesse quesito, né? Essa questão aí, novos formatos ao aprendizado. Que novo formato é esse? Vantagens e desvantagens para líderes e equipes, né? E ninguém melhor do que o Marcelo Minuti para estar falando isso aí com a gente. Marcelo, e aí? Dia lindo em Nossa. Brasília, hein? Verdade, meu amigo, tá mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí, Ricardo. Sou um grande fã seu, você sabe disso, já te falei algumas vezes. Fico feliz aí de poder a gente trocar uma ideia, trocar algumas percepções de coisas relevantes, né, que estão acontecendo ao nosso Sim. redor no dia a dia e que provavelmente esses ingredientes novos vão mexer a sopa da vida e vão fazer com que ela fique diferente, né? Então, se vai ser bom ou pior, vai depender mais da gente do que das tecnologias, das mudanças, efetivamente, né? Então, a gente tem que adotar uma postura de protagonismo nesse processo todo, mas eu fico imensamente grato aí pelo convite e tenho certeza que nossa conversa aqui vai ser bacana. Então, essa questão dos Legal. aprendizados que você estava comentando, Ricardo, ele tem uma questão muito importante que está associada à forma que a gente aprende, né? A forma que as organizações aprendem, a forma que os líderes desenvolvem suas competências. E dentro desse contexto de isolamento social, as fragilidades foram muito expostas, né? As lideranças se viram numa posição que elas nunca estiveram antes.
As equipes se viram em posições também que não estavam antes, né? A proximidade física ajudava muitas das coisas. Até como a gente ensina as universidades corporativas, as universidades, as faculdades, né? As escolas de negócio, todo esse ambiente foi impactado fortemente por esse momento, né? A gente sabe que esse momento não vai ficar assim, a gente está num ponto de extremo, né? Numa estilingada, né? A gente vai voltar para um momento mais híbrido, onde a gente vai capturar elementos desse momento agora com elementos que já existiam no nosso cotidiano, né? Esse vai ser o nosso futuro. E dentro desse espaço, eu tenho desenvolvido várias, como posso dizer, metodologias, abordagens, ajudado também, orientado a equipes e empresas dentro desse espaço de aprendizado para tentar passar aí do outro lado. O que a gente tem visto muito, Ricardo, nesse momento aqui que as pessoas estão vivendo, é que elas estão com uma dificuldade muito grande de realmente desenvolver as competências. O que é isso? O digital te dá um mar de informações, te dá um mundo de informações. Na verdade, a gente nunca teve acesso a tanto conhecimento na vida, né? Através de vários canais digitais. Mas o que a gente tem percebido é que a consciência e a articulação desses conhecimentos está cada vez mais difícil. Até porque tem aqueles estudos que a gente sabe da área de marketing, quando você coloca uma prateleira com centenas de opções para as pessoas, elas ficam mais confusas e paralisadas do que efetivamente mais empoderadas. Então, se a gente não... E aí, muita escolha confunde, né? Muita escolha confunde. E isso vale para o conhecimento. É a mesma coisa para o conhecimento. Então, vai passando pela sua timeline, vai passando pela sua frente ali nos espaços digitais, um monte de conhecimento do mundo inteiro, né? De um monte de lugar, e você não consegue articular, não consegue encontrar formas de combinar aquilo lá, fazer uma abstração profunda daquilo e aplicar para a sua vida real ou para resolver os seus problemas. Perfeito. Eu queria aprofundar um pouco nisso, Marcelo, porque você trouxe aí um ponto que eu acho muito relevante. A gente está num mar de informações, né? Informações boas e outras não tão boas assim, porque tem muita informação que não é consistente, né? Tem muito aprendiz aí de feiticeiro dando fórmulas que nem testou para ele. A gente percebe muito isso. E eu tenho tido muito cuidado, inclusive, de trazer pessoas para expor conteúdo para esse público, pessoas aí que já esteve aí com a gente, o Gabriel Sassi, que entrou há pouco, o Vinícius, o Filipão, que está indo para Belo Horizonte de carro, conectou aí, gente do Piauí, Rossana, e aí por diante. Então, eu tenho tido muito cuidado, né? Ana Ruda, que está aí, que legal. Tenho muito cuidado, porque tem muita informação, que é isso que você traz. É um mar de informações. Transformar essa informação em competência é um grande desafio. Inclusive, transformar essa informação em competência hoje, muitas vezes, sem a presença física. É mais uma pimenta nesse tempero, né? E isso é interessante porque você, além de ser um cara de inovação, um futurista, um cara que tem uma visão muito à frente, inclusive eu quero te comentar um negócio. Eu descobri um dos seus segredos na live que eu vi do professor Carbone. Que eu fiquei assim, eu falei, cara, só um minuto mesmo. Quando você fala que você é aficionado por literatura aí de ficção científica, porque essa literatura, de alguma forma, antecipa o futuro para a gente. E você cita ali vários momentos que essa literatura apontava determinadas situações que naquele momento era inconcebível e a gente já avançou muito mais além do que a literatura trazia. Eu fecho esse parênteses porque eu achei incrível quando você comentou isso, e eu nunca fui aficionado em ler ficção científica. Eu estou revendo meus conceitos depois da sua live. Agora, olha só, se a gente tem muita informação e o nosso desafio é adquirir essa competência, você que é um cara que está à frente, visionário, um cara que, inclusive, é um especialista de gamificação e apoia muitas empresas, como é que a gente pode adquirir essa competência, que é muito mais que informação, num cenário onde nós não estamos presencial mais, né? Como é que você tem apoiado empresas
nessas suas universidades corporativas que você atua, na universidade convencional que você tem aí dois grandes programas aí, um marketing digital e um negócios digitais. Como é que você tem feito essa mudança, né, esse mindset? Deixa eu colocar o ponto da ficção científica, só para um adendo aí, que eu achei ótimo você fazer esse comentário. Na verdade, a ficção científica é um elemento, né? Mas, por exemplo, na verdade, você extrapolar para espaços fora do seu espaço do cotidiano ali, para tentar fazer umas correlações novas, né? Então, já que eu gosto muito de ficção científica, né? Eu uso essas pontes para pensar em coisas que não existem, né? E tentar articular com coisas que existem e chegar em espaços novos. Então, Legal. esse é o adendo. Recomendo a todos aí. Saia do seu espaço. Uma grande dica aí, Marcelo Minuti, hein? Eu fiquei ligado nessa dica. Não, lá na live eu dei um monte de recomendações de livros, filmes, séries. No início, olha, os 10 minutos da live já foi maravilhoso. Legal, bacana. Então, a questão do desafio aí, né? Desse ambiente online total aí. Já existiam os problemas antes, né? Eles só, como eu disse, as rachaduras ficaram mais evidentes. Quais eram os problemas que a gente tinha antes? A gente tem ciclos de ruptura. O que são os ciclos de ruptura? São fluxos de mudança que acontecem numa indústria, num setor, numa carreira, numa profissão, numa atividade profissional. Esses ciclos sempre ocorreram, né? Então, eu gosto de dar os exemplos clássicos, né? Da fotografia analógica para a fotografia digital, do táxi para os modelos tipo Uber, tipo Cabify. São rupturas, né? São modelos. Esses modelos, eles aconteciam, só que em tempos maiores. Então, as pessoas tinham tempo para se preparar para a mudança. Elas conseguiam estudar, conseguiam aprender as coisas novas. O que a gente tem visto agora é que os ciclos estão acelerados, né? E muito por causa da internet, porque as pessoas cada vez têm mais informação e essa informação, quem consegue fazer essas abstrações, cria coisas novas, tornando o modelo anterior obsoleto. Então, está acelerando esse ciclo. E aí, quando você acha que você tem na sua equipe lá um time com as competências afiadas, ajustadas ao momento atual, passam 6 meses, uns 8 meses, 1 ano, e aquela super performance já não é mais tão eficiente, né? E esse é um desafio que já existia nas universidades corporativas e nos times antes. O que a gente tem visto agora é que isso piorou drasticamente. Por quê? Se você olha para o modelo tradicional de treinamento à distância, é gravar vídeos e passar as tarefas para o pessoal responder em fórum. E a gente viu que, por mais que isso contribua em uma determinada dimensão, né, ela não vai ajudar você a formar realmente a competência. Você precisa de mais elementos nessa sopa aí de capacitações para conseguir fazer isso. E dentro desse contexto, a gente hoje, por exemplo, os exemplos que eu tenho visto e tenho trabalhado com as empresas, você criar experimentos, daí o Carbone é um grande mestre nisso, que são as trilhas de aprendizado, sim, lá dele, né? Que você cria, busca de informação em vários contextos, né? Até através de filmes na internet, através de livros, através de cursos tradicionais, você faz uma combinação disso para conseguir sair do outro lado. O que eu fiz, né, e que eu estou aplicando agora, foi pegar os processos de aprendizagem corporativa, como as pessoas aprendem, como as empresas aprendem, e criar uma metodologia própria, que mistura elementos de design thinking, elementos de metodologias ágeis, elementos de aprendizado por experiência, né, onde você tem aquele modelo mentor-aprendiz, né, e compilar tudo isso no modelo que a gente consiga fazer no modelo online, totalmente online. Que eu estou chamando de aprendizado significativo. As pessoas aprendem de forma significativa, não só adquirir conhecimento, porque você tem gente aí que faz uns 40 cursos já. Daí quando você bota a pessoa para trabalhar num time, não roda. Mas se você vai para um bate-papo com ela, ela sabe falar de tudo. Então o que a gente percebe? Muito conhecimento, pouca competência. Pouca capacidade de realizar e articular aqueles conhecimentos para resolver problemas do mundo real. Por isso que trazer essa questão do design thinking para dentro do processo de aprendizado, para mim, foi um grande divisor de águas. Hoje a gente consegue realmente fazer com que as pessoas aprendam. Entendi. É interessante que você coloca isso. Tem até uma pergunta aí que eu vou te dar um tempo para você ler, do nosso amigo Gabriel Sassi. Enquanto você... Grande Gabriel.
Tá lendo isso daí. É interessante quando você coloca isso da aprendizado pela experiência, né? Eu acho que esse é o ponto, que a competência ela só se instala pela experiência. A competência não se instala com leitura de livros, com ver 200 mil lives, com nada, porque muitas vezes é a coisa da tentativa e erro. E quando você traz design thinking, uma série de coisas, a gente remonta ali a questão também do MVP, né? De fazer testes com um mínimo de produto viável ali para poder ir para a prática, para poder fazer uma prototipação, para poder testar, ver o que funciona. E eu acho que isso é muito interessante. E a gente está passando por uma experiência hoje dentro da empresa, Minute. Até eu fiz uma live recente com Jaime Araújo, você deve conhecer bem, é uma figuraça, né? Ótimo, e a gente está tendo imersões toda segunda e quinta de manhã. E é bem esse aprendizado da experiência. Ele traz conteúdo, provoca o time, aí ele pega, passa dever de casa, o time produz, volta, dá feedback. Então, esse processo, nessa metodologia que você desenvolveu, usando todos esse arcabouço de conteúdos e conceitos, e agora migrando para esse mundo digital, eu vejo aí atrás de você um monte de post-it, né? E a gente precisa, inclusive, por conta até de sustentabilidade, ir para o post-it digital, né? Então a gente está fazendo todo esse mosaico de informações hoje usando ferramentas digitais, né? Você já está trabalhando com isso de uma forma bem acelerada, inclusive. Mas vamos lá, respondendo a questão aí do SASSI e dando esse arcabouço aí desse mundo de instalar essa competência pela experiência, né? Por esse aprendizado da experiência. Então, até a pergunta do SASSI aqui, perguntando da questão das vendas online, né? E aí, quando ele começa a olhar para isso, será que isso daí está ficando obsoleto? Ele tem que partir para novas formas, aplicativos e por aí vai. Você respondeu aí na sua fala, o Ricardo, quando você fala o seguinte, aí para você, o Gabriel, na verdade a gente tem que criar várias iterações de experiência, testando conceitos que você acha que vão funcionar, né? Tem dois tipos de modelos mentais, né? Tem o pensamento analítico, que é aquele pensamento que você olha para o passado para tentar prever o futuro, né? Você vê os históricos, as experiências que você já teve. E aí, tudo que eu já fiz, agora eu vou usar essa experiência para tentar fazer coisas que vão dar certo no futuro. Mas só que a gente tem percebido que o mundo é muito... ele se modifica rapidamente, né? Então, o que você viveu no passado pode ser que as variáveis não estejam mais presentes no futuro. Aí tem o outro lado, que é o pensamento intuitivo, que é aquele que você acha que vai dar certo, mas ainda não tem os elementos para tomar a decisão de que realmente aquilo vai funcionar. E aí você tem que fazer experimentos para trazer esses aprendizados e combinar isso com o seu pensamento analítico, que é o pensamento do passado, do que você fez coisas que funcionou. Então essas duas combinações vão te dar um poder para você tomar decisões melhores. O que a gente tem percebido eu tenho conversado com muitos profissionais, é que as pessoas estão... É uma palavra até forte, né? Mas elas estão dentro de uma ilusão, né? É bem Matrix, né? As pessoas estão conectadas numa simulação, acreditando que o que está acontecendo em volta delas é a realidade, só que tem um monte de coisas por trás acontecendo que vão impactá-las daqui a pouco, e elas não estão tomando as decisões, decidindo as coisas para direcionar a sua performance, o seu resultado, o seu sucesso no futuro. Então, a gente tem pouquíssimas pessoas com essa visão de percepção presente. Então, testar o que você acredita que hoje é a verdade e questioná-la e tentar um caminho diferente vai ser fundamental para todo mundo. Você vai precisar de experimentação constante no seu negócio, na sua vida profissional, para conseguir sair do outro lado e se preparar e não se tornar obsoleto, como o Sassi comentou ali, no futuro. Então, criar experimentos constantes e aprender com esses experimentos, sem esquecer o que você já sabe do passado. Perfeito, perfeito. Inclusive, tem um comentário aqui, Minute, que o Luiz Carlos fala: as empresas não devem implantar processos... perdi aqui. Processos digitais.
precisam pensar digitalmente, criar uma cultura. Me lembra, inclusive, do Kurt Lewin, que é um cara que escreveu, estudou muito essa coisa da psicologia social, sobre a mudança cultural, e ele fala exatamente isso que o Luiz Carlos traz, né? Antes de pensar no artefato, que é coisa da materialização, né? Dos elementos digitais, seja das mudanças de processos, etc., a gente precisa trabalhar na cultura, mudança do mindset, né? Porque não adianta a gente trabalhar e ter toda uma estrutura por detrás, investir uma série de coisas se a gente não tem instalado na empresa, na organização, aquele mindset, aquela cultura. E eu acho que vai muito ao encontro do que você comentou, porque passa pela questão da instalação da competência, né? E a competência passa pelo aprendizado vivencial, porque o que a gente instala de mindset requer trabalhar na experiência, na vivência. Bem legal, Luiz, obrigado pelo comentário. Agora, fazendo um ponto que você trouxe aí, que você estava comentando com o Sassi, né? Essa questão da prototipação, porque antigamente a gente às vezes demorava 3 meses para fazer um plano de negócio, né? E hoje em dia a gente está usando Canvas, né? Que é uma das metodologias ágeis para validar um modelo de negócio, porque 3 meses depois, que é o que você comentou, muitas daquelas variáveis já mudaram, né? Como diz aquela sigla, a gente está vivendo um mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e muito ambíguo. E aí você traz esse ponto importante. Como é que você percebe isso na questão do aprendizado? Porque você trouxe essa dificuldade do aprendizado, que já era antes da pandemia, que era mudar rapidamente essas pessoas, digamos assim, atualizando esse mindset, esse software de cada indivíduo para os modelos que estão em constante mudanças. Então, o desafio corporativo sempre foi muito grande desse novo modelo, né? Como é que você traz agora nessa questão que está mais acelerado, porque muita coisa que a gente falava aqui na empresa, por exemplo, transformação digital, pessoal, agora a gente precisa estar caminhando para isso e tal. De repente, do dia para a noite, a transformação digital precisou acontecer. Né? Você, por exemplo, que é coordenador de curso de ensino superior e tal, que ia lá, deslocava, parava seu carro, subia, dava sua aula, fazia a gestão dos professores e tal. Assim, de uma semana para outra, foi assim, pessoal, não tem mais essa possibilidade. Então, a transformação digital foi as fósseis, né? Como é que você traz esse elemento novo para a gente, que mais do que complexo e tal, acelerou demais, Minute? E aí, cara, essa questão de instalar competência e precisa ser rápido, para ontem. Na verdade, isso daí foi. Você percebeu, a gente teve que levantar acampamento em uma semana, né? Então, fecharam as aulas online e aí a gente tem que, em uma semana, teve que já correr para erguer tudo para funcionar online. Então, foi realmente um desafio aí. Porque é aquele negócio, não, eu sempre tenho físico para me suportar. Não tinha mais o físico. Você tinha que se virar com tudo, com todas as ferramentas online. Graças a Deus deu tudo certo, né? Inclusive eu tenho conversado com os alunos e tudo mais, né? E os feedbacks dos alunos têm sido muito positivos. A gente conseguiu fazer dentro do possível, uma migração muito bacana, né? Então tem funcionado bem. E tentando colocar alguns pontos aí, quando a gente vai trabalhar com essa questão da experimentação, Ricardo, a gente tem 4 etapas, né, do processo, normalmente. Você precisa explorar o seu problema, né, que você tem profundamente, e não tem jeito, você tem que criar uma conexão empática com o seu público, olhar o problema pelo olhar do seu público, porque só assim você vai conseguir sintetizar, que é a segunda etapa, o que é importante e relevante, né? E na terceira etapa, criar soluções que façam sentido para ele. Mas mesmo assim, você duvida que isso ainda dê certo. Por mais que você tenha se conectado, entendido o problema dele, porque a gente sabe que às vezes o próprio usuário de uma solução, de um serviço, ele tem falsos positivos. Você pergunta para ele se ele quer, mas quando você oferece, ele fala, mas não era bem isso, né? Tanto que as pesquisas de opinião, de que tipo de produto você quer, funcionam um pouco, né? E a gente vê tantos lançamentos de grandes empresas frustrados, às vezes, porque o que aconteceu não foi o que eles imaginaram com base na pesquisa que eles fizeram com as pessoas.
Então você precisa explorar, sintetizar o que é importante dessas pessoas, dessas necessidades, cria soluções para isso, mas tem uma última etapa que é a mais importante, que é você tem que experimentar, fazer com que a sua solução, que por enquanto está no mundo das ideias, colida com o mundo real. E ao colidir com esse mundo real, ela permite que você encontre as fragilidades. O que você achou que funcionava e não funciona, e encontre coisas que você não tinha visto antes e que podem ser implementadas, incorporadas àquela solução. Os processos de aprendizado estão funcionando dessa forma. A gente está construindo processos de aprendizado agora assim. E aí, por isso que às vezes quando algum profissional, algum executivo vem falar comigo, pô, eu estou precisando desenvolver novas competências, eu preciso aprender coisas novas, né? Vou fazer o curso XYZ, né? Eu falei, antes de você dar esse mergulho, entenda realmente quais são os problemas que você precisa resolver. Para direcionar a sua trilha de aprendizagem ali para aquilo que faz sentido. Por quê? A gente está sendo inundado por soluções, pensamentos, informação, conhecimento de todos os tipos. Se você não tiver capacidade de abstração agora para separar onde você vai gastar energia do resto que é só ruído informacional, você vai cair no buraco. E aí você vai se esforçar muito, e aí no final você fala, puta, me esforcei demais, mas o que eu fiz não está surtindo o efeito que eu precisava. Por quê? Porque o problema não estava claro. Beleza. Menuti, pergunta de US$ 1.000.000 aqui para você, que tem a ver com isso que você acabou de colocar aí, mas de uma forma pragmática, uma empresária aqui de uma indústria, ela pergunta o seguinte, alguma dica, Menuti, para o time assumir uma postura de mais ação e proatividade, essa competência de proatividade, de ação do time, o que você sugere aí, Menuti? Porque você falou aí na questão empática, na questão dos testes, dos modelos, das possibilidades. Em relação a essa postura de mais ação e proatividade, resposta de US$ 1.000.000. Vamos lá, Menuti. Vamos lá, vou falar minhas experiências aqui, tá? Não tem verdade absoluta, mas o que acontece? A gente tem... o que eu tenho percebido que tem acontecido nessa questão de a gente trazer o time para assumir, vestir a camisa e falar, não, o problema é meu e eu vou resolver isso, que é essa motivação, essa proatividade. A gente precisa jogar o problema para o time, né? Então, por exemplo, quando você olha para os processos de aprendizado, você olha para as universidades corporativas, para os cursos, e os cursos estão lá, né? E as pessoas, parece que isso daí é só um coadjuvante do cenário corporativo. As pessoas, você tem que obrigar e forçar as pessoas a fazer os treinamentos, você tem que colocar na avaliação de desempenho, ó, só vai ganhar o bônus, ou só vai ganhar o aumento, a promoção, quem fizer tantos cursos por ano. Gente, isso é surreal, Ricardo. Né? Porque, você concorda? Você está tendo que implorar praticamente para as pessoas de se desenvolverem e manterem a sua capacidade de realizar as coisas, sua empregabilidade de forma geral. Como você consegue reverter isso, né? Que eu tenho visto aí? Primeiro, a responsabilidade tem que ser transferida, em muitos casos, desde que você dê o ambiente necessário para isso, para os colaboradores, para as pessoas que precisam se desenvolver, né? E nesse processo, muitos vão espanar. Muitos vão falar, não é isso que eu quero. Mas nesse processo daqueles que vão aceitar o desafio, você vai estar formando um time que abraça a causa, que abraça o processo, né? Porque é cultura corporativa. Se você não tem claro qual que é a sua cultura corporativa, você vai ter na sua empresa pessoas com N culturas. E um dos grandes desafios de recursos humanos é filtrar todo mundo que está dentro da empresa para aqueles que realmente se conectam à cultura corporativa da empresa. Mas aí você não pode também jogar o problema para o colaborador se a própria empresa, né, se os próprios líderes da empresa não têm uma consciência efetiva de qual é a cultura que eles querem desenvolver. Perfeito. Então você fala, agora cria uma cultura de inovação, que é a nossa pergunta aqui. Mas o que para a liderança é essa cultura de inovação? Porque senão fica um processo esquizofrênico corporativo, um monte de gente fazendo um monte de coisa, e a maior parte das vezes, quando você não sabe para onde você está levando as pessoas vão fazer coisas que para você não são aquelas. Então as pessoas vão ser punidas de forma sistemática. Vai chegar uma hora que vai ficar, deixa a vida me levar. Vou fazer só o que realmente me pedirem e não vou largar de mão essa proatividade, vou largar de mão qualquer outra coisa, porque não está claro para onde eu tenho que correr. E se eu correr para o lado errado, eu sou punido. Então,
isso acaba. Então você tem que empoderar as pessoas desde que você cria um ambiente onde fique claro o que você espera delas. Tem um modelo que a gente usa muito em gamificação, que é um modelo eu não sei se você já deve ter ouvido o Flow, né? Que é o Flow, que é o seguinte, você tem que equilibrar para as pessoas o que você espera delas do ponto de vista em duas variáveis. Desempenho, que você espera delas, né? O que elas precisam entregar, com habilidades que elas têm. Perfeito. Elas entram em flow quando a organização consegue colocar essas pessoas em situações que elas se sentem confortáveis do ponto de vista capacidade e desafio. Perfeito. Isso daí é do Mihaly, né? Do Mihaly, isso E mesmo. esse é um ponto fundamental. Tinha uma das palestras que eu fazia muito, eu fazia uma provocação no final apresentando esse gráfico do Mihaly, que ele dá vários quadrantes ali, né? Eu falava assim, pessoal, se enxerga nesse gráfico. Que a gente percebe muita gente hoje com muita competência e por uma justificativa talvez de instabilidade de trabalho, ou seja qual for, ele fica naquela mesmice sem desafio nenhum. E a pessoa fica naturalmente desmotivada. E você traz esse ponto agora respondendo aquela pergunta que eu acho que é realmente o ovo de Colombo mesmo. É um ponto muito importante. Porque se a gente não equilibrar, né, o que a pessoa pode ofertar, pode entregar com desafio, a gente vai cair ou numa frustração, ou numa ansiedade, ou em vários quesitos, e a gente está com esse problema muito grave hoje, inclusive, das pessoas surtando, né? Porque os desafios estão muito maiores do que a capacidade de entrega, e a gente precisa adequar isso. E tem um ponto aqui, Minute, que a Ana Ruda traz na pergunta, e eu sei que você é um cara super antenado, você teve na SXSW, em vários outros eventos, e a Ana Ruda te provoca, inclusive, nisso, né? O que você, Minute, pode destacar dessa experiência e aprendizado da SXSW? Como o Brasil se posiciona nesse mercado internacional, no seu ponto de vista? Eu até ampliaria um pouco mais a importância, Minute, da gente estar buscando informação de qualidade, porque a gente estava até falando sobre isso, né? Hoje na internet o que tem mais é informação, mas muitas dessas informações às vezes até te desvia do foco, do caminho. Ampliando essa pergunta que a Ana nos traz especificamente sobre SXSW, aí é legal você compartilhar essa experiência e falar um pouco na questão de informações que é tão relevante para a gente tomar decisões. Ana, uma ótima questão aí. O que acontece? Qual que é a diferença, né, dos eventos tradicionais para a SXSW, né? Ia, né? Porque agora a gente não vai para lugar nenhum mais, né? Mas a gente ia para muitos eventos e a gente percebe o seguinte: a SXSW tem uma característica interessante, que ela é um espaço de forte diversidade. O que é isso? É muita gente, né? Na 2019, porque eles adiaram agora desse ano, né? Por causa da pandemia. Mas no ano passado, na edição do ano passado, quase 100 mil pessoas no evento. Então é um evento muito grande. E a diversidade é o seguinte: eles falam em verticais extremamente que parecem antagônicas, parecem muito diferentes uma da outra. Então, por exemplo, eles colocam lá uma vertical para a pessoa tratar sobre o futuro da medicina, futuro dos alimentos, futuro da tecnologia. Daí tem publicitário com médico, advogado com ambientalista, todo mundo misturando. E para quem não sabe o que é a SXSW, eu sugiro que faça uma busca na internet, procure sobre a SXSW. Eles vão perceber o seguinte: o Uber se popularizou lá, o Twitter se popularizou lá, a primeira palestra relevante do Mark Zuckerberg foi dada dentro da SXSW. Há 2 anos atrás eu assisti a palestra do Obama lá dentro. Então é um lugar onde pessoas com vários modelos mentais façam suas ideias colidirem. E essa diversidade faz com que você quebre um negócio que é o grande problema hoje das organizações: a cegueira do especialista. As empresas ficam mergulhadas na sua especialidade, se sentem confortáveis com aquele conhecimento, os seus times também se sentem confortáveis, e aí continuam batendo o martelo naquele mesmo ritmo, naquele mesmo jeito que eles sempre bateram. Aí você fala: mas a gente está inovando. Tá, na verdade vocês estão fazendo puxadinhos dentro do conhecimento já estabelecido, né? Não está tendo um rompimento efetivamente do modelo que vocês já viram, é só melhorias, né? A gente chama de inovação incremental, não é nada disruptivo efetivamente.
E dentro desse contexto, a diversidade que a SGSW dá, e aí eu gosto de falar não por causa dos conteúdos efetivamente, porque hoje todo conteúdo você pode consumir por vídeo na internet. Com certeza você não vai chegar lá e vai dizer, puta, que nunca ouvi falar disso. Né? Qualquer evento que você vai hoje, se você for minimamente curioso, você já encontrou informações na internet. O que, na verdade, faz lá, eu chego lá e eu dou de cara com um artista plástico que está trabalhando com inteligência artificial. E aí eu encontro um médico que está trabalhando com cirurgia à distância robótica, telemedicina. Eu tenho um publicitário que começou a trabalhar com questões de internet das coisas para fazer os anúncios de voz na rua conectado aos postes de iluminação. Isso explode na minha cabeça. Porque eu começo a fazer correlações do meu conhecimento estabelecido com conhecimentos coletivos de outros. E não tem uma coisa mais poderosa hoje do que um pensamento diverso, né? Com diversidade, para você gerar inovação. Então, acho que respondendo a Ana, o que a SGSW traz? É isso. Isso é muito parecido com alguns outros espaços de criatividade que a gente tem no mundo, né? O próprio Vale do Silício, hoje menos, está ficando meio alienado o Vale do Silício comparado com ele já foi. Ele foi um motor de correlações novas. Hoje está mesmo na mesmice, né? Toda hora as notícias são parecidas que vêm de lá. Mas se você permite que a sua empresa faça com que essas ideias diferentes colidam, né? Você faz com que ela também tenha ideias novas, correlações novas. Causa desconforto? Muito desconforto. Porque o conhecimento estabelecido te dá tranquilidade, né? Mas você tem que saber que inovação nasce de desconforto. Se você não quer desconforto, você não é um cara de inovação. A sua empresa não está focada. Vai fazer uma coisa que muda a cada 200 anos, que está difícil achar. Tá? Perfeito. Minuti, eu só queria fazer uma costura, porque eu achei muito rica essa sua pergunta. E aí você volta na questão da informação, da importância dessas informações, e tem a ver com isso, que é o seguinte: você teve falando ali de juntar os funcionários, extrair deles, trazer, emergir deles e tal. E se a gente colocar nessa panela, pela sua resposta agora, inclusive dessa diversidade, quando eu quero fazer uma inovação, uma disrupção dentro da empresa, eu coloco, de repente, numa sala, funcionários mais antigos, funcionários mais novos, clientes frequentes, não clientes, fornecedores. Se eu coloco nessa panela de pressão um monte de gente que de alguma forma está dentro daquele ecossistema, acrescento ainda mais pessoas completamente fora daquele ecossistema, vamos supor numa indústria, né, de alimentos que tem queijo, glúten, carne, trazer um vegano e tal. Você acredita que esse caldeirão pode surgir o quê pela sua experiência e por sua resposta aí da sessão anterior? Isso tem um nome, Ricardo. Sabe qual que é? Ou sai uma briga danada, né? Todo mundo começa a se matar na sala. Mas se as pessoas forem civilizadas, isso não vai acontecer. Tem um nome isso daí. A gente chama disso daí de pensamento lateral. E que é o seguinte, é você olhar para uma determinada situação por um ponto de vista de uma pessoa que não é você. Então, por exemplo, você tá na indústria financeira e aí você quer melhorar o atendimento ao cliente nas agências, por exemplo. Daí você fala assim, eu vou fazer benchmark. Inovação não nasce de benchmark. Daí é a primeira máxima. É ótimo para melhorar a performance do que já existe, o benchmark. Você olha para as empresas que estão no setor, pois aqui está funcionando bem, eu vou melhorar o que eu já estou fazendo. Mas a inovação realmente diferente, ela nasce de novos pensamentos. Então, você está na indústria financeira, aí você fala, eu vou pesquisar o que o pessoal de farmácia faz no atendimento no ponto de venda. Será que eu não consigo aprender alguma coisa que eu possa implementar no setor financeiro que vem do conhecimento do pessoal da indústria farmacêutica? Isso é pensamento lateral. Então, essa simulação que você colocou, vamos colocar um monte de gente junta na mesma sala. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, legal, eu consigo aprender de pessoas que não têm nada a ver com o meu conhecimento ou nem estão na minha indústria. Uma coisa que a gente trabalha muito, a inovação, para ela realmente acontecer, ela precisa ser democrática, do ponto de vista de várias ideias. Depois você faz um filtro, né? Você vai entrar na parte democrática e depois na parte demoniocrática, que você escolhe o que vai fazer. Que é o ponto onde você faz essas correlações, essas conexões. Então, para isso daí funcionar, que você colocou aí da sala,
precisa ter um pensamento, não, a ideia do outro, o pensamento do outro, o modelo mental do outro, ele é importante não para eu aprender o que o outro faz, mas sim para aprender como ele faz e trazer para a minha realidade. Perfeito. E aí é interessante você colocar isso, porque na sua live lá com o Pedro Carbone, você colocou um ponto bem relevante, eu só estou querendo agora registrar, que o Uber não foi criado a partir de radiotáxi. O Airbnb não foi criado a partir de redes de hotéis. E aí por diante. Então, provavelmente, você que está nos assistindo, que está num negócio seu, cuidado com os especialistas, porque talvez o seu negócio ele não vai estar na cabeça dos especialistas, ele vai estar nessa questão que o Minuti trouxe para a gente, do pensamento lateral, né? E aí, trazendo de novo aquela questão do volume de informações, a quantidade, a diversidade, eu percebo, Minuti, e hoje a gente está realmente com uma enxurrada de informações na internet. Como é que você, Minuti, seleciona, como é que você busca as informações, como é que você tem esse filtro tão necessário hoje? Como é que é a sua prática, Minuti? Primeira coisa, eu tento, né? Não quer dizer que eu consiga sempre, né, Ricardo? Mas o que eu tento fazer, né, no dia a dia? Eu tento primeiro saber que perguntas eu estou tentando responder. Uau! Né? Então, por exemplo, isso do ponto de vista... Claro que você tem aquela parte carpe diem, né? Você aproveitar a jornada, aproveitar a vida, né? E deixar algumas coisas chegarem em você. Mas para você ser objetivo e efetivo, você tem que saber por que eu estou tentando responder aqui, né? A gente é muito conteudista. A gente tem uma tendência conteudista. O conteúdo se torna mais importante do que para que ele serve. Então, legal. E aí você pode levar isso para o âmbito profissional, né? Você pode falar, eu estou tentando criar processos mais eficientes na minha organização. Eu estou querendo fazer com que o aprendizado, a transferência de competências, tanto explícito, o conhecimento tácito quanto explícito das organizações, seja mais ágil dentro da minha empresa, né? As pessoas aprendam mais rápido. Se você tiver a pergunta muito clara que você está tentando responder, você vai começar, a sua capacidade de abstração do que aparece na sua frente vai aumentar. Então você começa a abstrair o que faz sentido e jogar do lado o que não faz, né? E a internet é tipo um sugador de atenção hoje. A gente acha que tem que ler tudo que aparece na frente, né? Por exemplo, eu faço assinatura da revista da Escola de Negócios lá do MIT, o MIT Slow, né? E aí eu recebo lá, daí tem milhares, né? Imagina, um monte de pesquisador do MIT escrevendo um monte de coisa, é muita informação. Então, eu defino os meus filtros, por mais interessante que seja um assunto, para aquilo que eu estou respondendo no momento. E aí você pode ter perguntas que são para o ano inteiro, você pode ter perguntas que são para um dia, o que eu quero responder hoje, o que eu quero responder amanhã, né? E aí no final do processo você fala assim, você ficou satisfeito com a resposta que você deu, com base no conhecimento que você adquiriu? Então esse a minha primeira regra, que é pergunta eu estou tentando responder primeiro. Minuti, e cara, essa é uma resposta de $1 milhão, porque nesse momento atual, o que a gente tem mais é informação. E se você ficar muito disperso, primeiro que você vai começar a consumir coisas que não vai ter utilidade nenhuma para ti, né? E segundo, que podem, inclusive, algumas linhas serem muito contraditórias, antagônicas e te tirar de um determinado alvo, né? Eu acho que essa sua forma de você atuar é muito importante. Antes de buscar algo, qual a pergunta que esse algo te responde, né? Eu acho que tem um pouco na conexão também daquele círculo dourado do Simon, né? Que a gente começa ali do centro pelo why, né? Pelo para quê. Para que você faz o que faz? Eu costumo provocar muito as pessoas, falar assim, olha para o seu cotidiano e veja o que você está fazendo agora. E pergunta, para que você faz o que faz? Está alinhado com o que você deseja? E aí, aprofundando um pouco isso, Minuti, eu tenho uma questão que eu tenho observado, inclusive uma pessoa muito disruptiva, ele tem batido muito nessa tecla, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Ele falou, olha, uma das
competências importantes que a gente precisa cultivar hoje é a competência que a gente tinha quando criança, que é a curiosidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Inclusive, Ricardo, tem uma questão interessante, essa questão da curiosidade, né? Alguns anos atrás, eu comecei a trabalhar com alguns pesquisadores da área de recursos humanos para encontrar competências que estavam fora do radar, né? Normalmente, recrutamento e seleção foca em algumas competências básicas, né? Então, de tanto técnicas, que são aquelas para você executar tecnicamente seu trabalho, quanto aquelas comportamentais que são importantes para você conviver ali dentro do time, né? E se alinhar e conseguir contribuir. E aí, existem alguns questionamentos de alguns colegas meus da área de recursos humanos, que era o seguinte: por que tem coisa que eu não estou enxergando? Porque as pessoas passam nos processos, né? Elas são contratadas, e tem todas as competências técnicas efetivas, tem todas as competências comportamentais que a gente precisa, mas quando você bota para rodar, não funciona. E aí eu comecei a fazer experimentos com times de inovação. Testei mais de 200 times de inovação funcionando em cima disso. E aí você pegava um time de inovação que tinha o mesmo perfil, tanto técnico quanto comportamental, iguais, muito similares, e aí você jogava um desafio para os dois times. Um chegava em resultados excelentes e outro resultados medíocres e medianos. Você fala, mas como está acontecendo? Os times são muito parecidos tecnicamente e comportamentalmente. Tem coisa que eu não estou enxergando. A gente identificou 7 competências que estavam ali e que faziam a diferença para um time ser mais efetivo em criar aí a inovação, times de inovação, basicamente, tá? Não de performance, não, mas de inovação. Uma delas a gente chamou de curiosidade investigativa. Os times que tinham integrantes onde essa curiosidade investigativa era mais latente, performavam em inovação melhor que um time onde isso era menor. Então, a curiosidade, ela é um motor para você fazer correlações e aprender coisas novas. E aí, quando você tem a tal da pergunta que eu comentei com você lá, bem definida, você precisa da curiosidade para sair correndo atrás da resposta, né? E sair correndo atrás da resposta te leva para caminhos não só os óbvios, que são aqueles que estão dentro da sua bolha de conhecimento. Te levam para modelos contrários. Eu gosto muito de falar, se você quer realmente aprender e ser um cara mais sábio no futuro, ser uma pessoa consciente da vida, da sociedade, do seu trabalho, você precisa gerar desconforto com opiniões totalmente contrárias da sua. Então, leia materiais, leia pensadores do outro lado, porque isso vai te tornar mais sábio no todo. Você vai encontrar, inclusive, fragilidades no seu modo de pensar ou aprimorar coisas no seu modo de pensar. E a curiosidade faz parte disso. Perfeito. E aí me vem um texto muito antigo, que é o que eu aprendi no jardim de infância. Não sei se você conhece esse texto. Porque quando você fala assim, curiosidade, quando você fala não ter preconceito, quando você fala em compartilhar, quando você fala uma série de características, lá no jardim de infância, a criança tem muito essa pegada, essa atitude, né? Porque a criança brinca com qualquer um que está ali, não tem esses julgamentos, esses preconceitos do que é bom, do que é ruim naquele momento, né? Ela está aberta, né? Isso é bem legal. E a curiosidade da criança é incrível, né? Nós temos uma amiga comum, eu acompanho ela no Instagram só para ver como é que ela trabalha o filho dela nessa questão da curiosidade, que é a Ellen Macedo. Inclusive, ela trabalha muito forte com imunidade à mudança, que é uma metodologia aí também de Harvard. E ontem ela estava publicando, né, que ela desceu, ele todo encapuzado, protegido, etc. e tal, e foi para debaixo do prédio com uma lente de aumento, investigando, né, aquelas parasitas, aquelas questões que vivem ali no tronco da árvore, né? E isso é bem interessante, porque na área de inovação, Minuti, você é um cara que lidera vários trabalhos nesse sentido, o quanto o olhar lateral é tão rico para você sair daquele quadradinho. Eu costumo falar que nós estamos num momento que não é mais uma questão de sair da caixa, porque rasgaram a caixa, né, Minuti? Não tem mais caixa. Agora a gente tem que olhar e falar, cara, a partir disso tudo, o que eu faço? E aí, Minuti, a gente está aí nos 5 minutos finais e eu queria que você
Na verdade, essa live é riquíssima e eu vou assistir ela com um caderninho anotando um monte de coisa. Mas eu queria que você, nessa reta final, que eu sei que você apoia muitas empresas, empresas de grande porte, muitas empresas de grande porte, elas têm mais dificuldade de uma mudança cultural, porque é um transatlântico precisando fazer uma manobra de uma lancha rápida. É um desafio grande. E eu sei que você trabalha com isso e tem sido buscado por várias empresas, já te agradecendo, inclusive, seu tempo, né? Um sábado pela manhã, a gente tá com muita gente nessa live, mas muita gente passando e tal, e eu sempre deixo gravado no YouTube e tal, porque eu brinco falando assim, eu só estou convidando pessoas espetaculares, porque lá na frente, quando tiver os arqueologistas digitais, vão falar, caramba, olha só, o Ricardo falou com o Minute, olha, a gente vai ser estudo, viu, Minute, daqui a uns 50 anos. E é verdade, cara, eu confio nisso, porque você é uma das pessoas que eu acompanho e que eu tenho muito carinho, cara, principalmente pela sua ética, do jeito que você se comporta eticamente, pela sua humildade. Você é um cara que realmente faz diferença quando você orienta, mentora um time. Inclusive, não sou eu que estou falando, teve pessoas que passaram aqui na live que falou que seus cursos online estão incríveis. Está aí registrado, não foi eu. Então, eu queria que você trouxesse nessa reta final para a gente, cara, como que a gente pode, né, alguns passos, essas empresas que estão perdidas, muito delas, e infelizmente nem todo mundo tem acesso, né, a um apoio do Minute diretamente, até porque seu tempo, como o meu, como de qualquer um, é 24 horas. Até por isso que eu tenho provocado essas lives, para tentar levar algum conteúdo de gente que faz, de verdade. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco. Quando você entra numa empresa, num desafio, quais são os passos, os primeiros que você costuma ali olhar, fazer, que pudesse apoiar essas pessoas que estão nos assistindo? A primeira coisa, Ricardo, eu primeiro agradeço aí essas palavras, nem sei se eu sou digno de tanta... Você sabe o que é, Minute, para de humildade. Mas eu agradeço demais. Então, a primeira coisa que eu acho porque tem muito a ver com cultura, né? E aí, por exemplo, você olha para a pergunta do Sassi lá de trás, né? Que ele falou, pô, como que eu faço para contaminar a cultura de forma efetiva para isso? Porque, na verdade, o catalisador da mudança são as pessoas. As pessoas fazem a mudança. Por mais que as lideranças consigam se estruturar, né, de forma a poder criar um ambiente para que a inovação surja, para que as mudanças, como que é, gente? Proação. Proação, o protagonismo, né, das pessoas. Protagonismo das pessoas surjam. Por mais que faça, na verdade, quem muda são as pessoas. Então, a cultura é fundamental, né? Você tem que trabalhar a cultura constantemente. Então, as primeiras, acho que as dicas importantes, acho que a gente pode voltar para alguns pontos. Primeiro, saiba as perguntas que você quer responder. E direcione sua energia, seu tempo, seus recursos para isso. Tá? É claro, deixe seus 20% lá para elucubrações soltas, né? Para você ficar procurando coisas novas, né? Que não estão na pergunta, que são basicamente para você criar espaços novos de pensamento. Mas gaste uma parte da sua energia nas perguntas que você quer responder. Segundo, aprenda, continue aprendendo constantemente. Para você ter uma ideia, Ricardo, eu estou terminando de desenvolver um curso online, né, que vai ser totalmente online, para formação de pessoas que ensinam, né? Professores, instrutores corporativos de dentro das empresas, pessoas que precisam ensinar outras pessoas, né? Eu estou terminando agora, eu vou lançar pelo IBMEC, tá? Vai ser lançado agora em julho. A gente vai fazer uma live específica só sobre processos de aprendizagem, né? Para formação de pessoas que ensinam outras pessoas, né? Para professores que hoje estão sofrendo dificuldade nesse ambiente online. E um dos pontos que a gente vai trabalhar muito nisso, que tem a ver com a sua pergunta, é a questão de como você consegue, num mar de conhecimento, né, de conhecimento de conteúdos, transferir o que é importante para as pessoas que estão aprendendo.
para elas não só terem o conhecimento, mas terem a forma de aplicar aquilo no dia a dia. Terem a forma de conseguir executar aquilo e ter resultados com aquilo. E a primeira coisa, a gente ajuda a esses estudantes a construírem perguntas que façam sentido. Porque é uma arte você saber construir a pergunta. É uma arte você saber desenhar a pergunta que você vai responder. Ela tem que te direcionar para a ação, te direcionar para frente. E aí isso daí sai desse treinamento aí. E por quê? Para afetar diretamente. Porque tem uma coisa interessante, Ricardo, que eu acho que a gente não chegou a não falar, mas que eu acho que é muito importante, que a gente fala muito sobre aprendizagem. E joga a responsabilidade da aprendizagem nas pessoas, né? Aprendam, 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 e cada vez as coisas mudam, aprendam mais, 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 mais. E a gente esquece que a gente tem que preparar as pessoas que ensinam. E aí, a empresa, isso daí parece uma coisa de escola, né? Mas para a empresa, se você for pegar Peter Senge, os grandes pensadores de gestão do conhecimento, eles, que é o conceito da empresa que aprende, a empresa que desenvolve inteligência coletiva, quase nenhuma empresa tem cursos de formação ou preparação dos seus funcionários para transferir conhecimento para os outros colegas. Então, as pessoas não estão sendo preparadas para ensinar o que elas aprenderam, as experiências que elas têm. Então, os melhores profissionais de uma empresa deveriam ser especialistas em ensinar. E eles não estão sendo preparados para isso. Então, a dica que eu dou aí vale para as empresas: preparem seus colaboradores para transferir conhecimento para aqueles que não têm tanto conhecimento, não têm tanta experiência assim. Peguem suas estrelas e transformem essas estrelas em super ensinadores. Pessoas que transferem conhecimento, porque através disso eles vão conseguir aumentar a performance, criar uma cultura de aprendizado que vai levar a empresa para a inovação. Que fantástica dica, hein, Menuti? Muito bom. Tem muita gente que está entrando depois, a live começou e já está acabando. É bem interessante, o Menuti deu várias dicas. Vale a pena conferir e vale a pena compartilhar, pessoal. Foram aí 50 e poucos minutos aí de muito aprendizado. Eu gostaria de te agradecer demais, Menuti, demais, cara, pela sua clareza, a sua simplicidade, a sua humildade e a sua disponibilidade, que eu sei o quanto é agitado o seu dia, para a gente poder ter esse momento aí contigo de muita sabedoria. Reforça, inclusive, o pessoal, a live do Menuti sobre o futuro digital, as questões lá com o professor Carbone, também vale muito a pena conferir. Ele deu dicas lá brilhantes, viu? Eu cheguei a compartilhar aí para muitos de vocês. Qualquer coisa me manda um direct. Menuti, gratidão, cara, num sabadão tá aqui contigo. Tá contigo aí para você fazer um fechamento. Muito, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Agradeço demais. Foi excelente. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, para criar insights e reflexões aí importantes. E você sabe que eu sempre aprendo conforme eu vou falando, né? Daí eu questiono uma coisa que eu falei. Então, às vezes você também ter esse espaço de discussão ajuda você a questionar e aprender no processo. Então, agradeço demais, gente. Valeu. Obrigado, cara. É incrível estar com você aqui nesse sábado. É incrível poder compartilhar junto contigo esses momentos. Gratidão mesmo. E vale a pena, pessoal. Quem está chegando agora, reveja essa live. Tem muita informação, perguntas e respostas de mais de $1 milhão, certamente. E se não tiver, pode me cobrar no direct, que eu vou te mostrar as pérolas que o Menuti colocou aí durante esses minutos aí. Queridão, um abraço, sucesso. Espero em algum dia poder dar esse abraço pessoalmente. Tô com saudade de você. Você é um cara que faz diferença nesse mundo, cara. Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto, hein? Tamo junto aí, Ricardo. Gente, ótimo fim de semana para todos e fiquem bem.